Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Depois de 18 sermões, hoje nós vamos terminar a carta de Paulo aos Efésios. É o nosso 18º sermão nessa carta. E hoje a gente está encerrando. Se Jesus permitir, no dia 13, a gente começa o livro de Abacuque. É um daqueles profetas menores do Antigo Testamento, tem apenas 3 capítulos, então acho que vão ser menos sermões, Nesse foram 18, tem 6 capítulos, o outro deve ser menos, eu imagino. Mas vamos ler a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim o texto: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a verdade de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o amado irmão e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, muito obrigado. Está encerrando mais um dia, o primeiro dia da semana, e nós podemos concluir este dia na Tua casa. Muito obrigado pela escola bíblica que tivemos. Muito obrigado pelo período da tarde, pelo descanso, pela comunhão com os irmãos. E obrigado por estarmos aqui mais uma vez agora à noite. Edifica-nos pela Tua palavra, fortalece a nossa vida, trata o nosso coração, a nossa mente e nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, a vivermos da forma que é o Teu querer para a nossa vida. Fala comigo, fala com cada um dos irmãos aqui nesta noite, para louvor e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, esse é um dos textos que já causou muita controvérsia na história, quando ele trata desse tema da batalha espiritual, da armadura de Deus ou coisa parecida. Então, teve muita gente que já distorceu demais a Bíblia e viu nesse texto coisas que realmente não estavam lá. Deixa eu tentar esclarecer para os irmãos um pouco como é o melhor modo de nós entendermos aquilo que está descrito aqui a partir do versículo 10 e essa armadura de Deus. Precisamos perceber que Paulo está escrevendo para a igreja e desde o capítulo 5 ele vem falando sobre as relações sociais. Ele fala sobre as relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e servos ou senhores e escravos. E ele trata como é a vontade de Deus que cada um se relacione nessa função social. Ele diz, olha, enquanto esposa, entenda que há uma vontade de Deus para a sua vida.
enquanto marido, há uma prescrição bíblica para o seu comportamento como marido. Há uma indicação bíblica para o seu comportamento como filho, como pai, como empregado, como servo, como senhor. A ideia dele é tentar dar alguns exemplos do modo como nós podemos e devemos seguir a orientação de Deus para a nossa vida. Antes de qualquer coisa, entendendo que há uma orientação. Porque a maioria das vezes, irmãos, as pessoas acabam acreditando que não há orientação bíblica para como se deve criar os filhos, ou qual o comportamento que devemos ter enquanto maridos, enquanto pais, enquanto patrões, enquanto empregados. E a vontade de Deus revelada na Escritura mostra que há um padrão bíblico para cada uma dessas coisas. Depois de dar esses exemplos, que, é claro, não tem a intenção de serem exaustivos, de serem finais, né? São apenas exemplos. Quando Paulo fala sobre marido, esposa, pais e filhos, patrões e empregados, ele chega no versículo 10 e diz assim: quanto ao mais, ou seja, quanto a tudo aquilo que eu não estou me referindo aqui, quanto a todos os exemplos, os outros exemplos que eu não estou citando aqui, diz Paulo, quanto ao todo da sua vida, o restante das suas relações, o modo como você deve viver no mundo, quanto a tudo isso, diz ele, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos, se queremos viver neste mundo da forma que Deus quer que nós vivamos, precisamos, antes de qualquer coisa, irmãos, sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquele padrão que ele estabeleceu para a vida da esposa, para a vida do marido, do filho, do pai, do escravo e do senhor, tais padrões não podem ser conseguidos apenas porque nós sabemos que é o certo. Nós não vamos conseguir nos comportar da forma que nós sabemos que é o melhor, apenas por ter isso na cabeça, por ter esse tipo de informação. É preciso que esse tipo de informação esteja no nosso coração, e é preciso que nós recebamos força e graça de Deus para, mesmo no meio das dificuldades, mesmo quando as coisas não estão exatamente como a gente quer, a gente entenda que precisamos viver por esses princípios. Por exemplo, talvez seja bastante complicado às vezes trabalhar em determinadas empresas, trabalhar em determinados locais ou ter determinados tipos de empregados. Mesmo quando o empregado, mesmo quando o patrão, quando o marido ou a esposa não se comportam como é a vontade de Deus para a vida deles, é preciso que eu e você entendamos que a vontade de Deus com relação à nossa vida permanece a mesma coisa. E como é que nós vamos poder fazer isso? Quando nós estamos vivendo numa relação, por exemplo, de emprego, onde o nosso patrão é injusto, ou onde o nosso empregado é injusto, como é que nós vamos ainda continuar a nos comportar com justiça? Quando, por exemplo, somos acusados de forma injusta pelos nossos filhos, ou pelo nosso cônjuge, como ser injusto? Como ser justo? Como fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, quando a outra pessoa com a qual nos relacionamos naquele momento, naquela situação, não se comporta de forma justa? É o que Paulo diz, é preciso que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Do contrário, nós vamos apenas nos comportar como o outro se comporta. Se o outro trata a gente bem, a gente trata o outro bem. Se o outro trata a gente mal, a gente consegue, no máximo, com muito esforço, não revidar. Mas tratar bem aquele que nos trata mal, aí já seria outra coisa. E é aquilo que a Bíblia diz para mim e para você, que mesmo aqueles que são nossos inimigos, nós precisamos orar por eles. Irmãos, olhe que nós estamos num mundo bem civilizado, né? Eu não sei quantos de nós aqui conseguem dizer assim, não, fulano de tal é meu inimigo. É muito raro, né? Alguém dizer assim, não, eu realmente tenho um inimigo. Alguém que realmente não gosta de mim. Alguém que, se pudesse, faria algo contra mim. Naquela época não era assim. Os inimigos eram muito mais declarados, eram muito mais às claras. As pessoas faziam mal umas às outras de verdade. E aí o apóstolo diz,
seja fortalecido no poder e na força de Deus, para que mesmo vivendo no mundo corrupto, mesmo vivendo em relações injustas, mesmo sendo atacado diversas vezes, você possa viver de forma que glorifique a Deus. E aí ele começa a apresentar um modo prático de fazer isso, de ser revestido do Senhor e da força do seu poder. É o que ele fala a partir do versículo 11. Ele diz: para isso, tome toda a armadura de Deus, para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele passa a descrever. Irmãos, antes da gente descrever essa armadura de Deus, vejam que interessante. Ele diz: olha, quanto às relações, quanto a todos os exemplos que eu não dei, sejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos na força do seu poder, para que você possa estar firme também no dia que o diabo preparar uma cilada para você. E a gente pode ficar pensando: como é que o diabo vai preparar uma cilada para mim? A gente geralmente não anda vendo espírito nenhum, nem esses espíritos andam aparecendo para a gente ou tendo nenhum tipo de comportamento diante de nós. Mas Paulo entendia que era possível que essas pessoas que não servissem a Deus, essas pessoas que não conhecem, que não têm uma relação com Deus, na verdade, o coração delas é inclinado ao mal. Porque o coração do homem jamais será um campo neutro e limpo. Nunca. O nosso coração nunca será uma página totalmente em branco. As nossas motivações ou serão boas ou serão ruins. Elas não conseguem ser neutras. Entendem? Mesmo quando você diz assim: eu não vou me envolver, eu não vou fazer nada, você já tomou uma posição. Está muito claro isso, né? Quando você vê algo de bom acontecendo e você não se envolve, você tomou uma posição sobre isso. Quando você vê alguma injustiça acontecendo, alguma coisa de ruim acontecendo, você pode fazer alguma coisa e não faz, você já tomou uma posição, você não é neutro. Não tem aquele negócio de dizer assim: não, eu não vou me envolver de jeito nenhum. O coração das pessoas é assim, não é neutro. Então o que Paulo está dizendo é que essas pessoas que não conhecem a Deus, inúmeras vezes elas vão refletir nos seus atos, nas suas palavras, aquilo que está no seu coração. No capítulo 2 dessa carta, nós vemos quando Paulo fala que antes de conhecer a Cristo, aquilo que havia no coração dele, o coração dele na realidade era guiado pelo príncipe deste mundo. Se você puder dar uma olhadinha, capítulo 2, o versículo 2 desse mesmo livro, dessa mesma carta, ele diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vejam, Paulo está dizendo: se eu escolho não obedecer a Deus, naturalmente, normalmente, inevitavelmente, eu estou servindo aquele que se opõe a Deus. Então, quando Paulo diz: use essa armadura de Deus para que você possa ficar firme, é porque Paulo sabe que pessoas que não conhecem a Deus vão tentar você, vão armar ciladas para você, para que você negue a sua fé, para que você negue a sua confissão, para que você se afaste de Deus. Quem nunca viveu aquela situação de estar em determinado local e as pessoas dizerem assim: olha, você pode fazer isso, apesar de você ser crente, não tem problema nenhum você participar disso, não tem problema nenhum você fazer aquilo, participar daquela outra coisa. E aí você vai e participa. Chega alguns dias depois, você conversando com essa pessoa, fala para ela sobre sua fé, fala para ela sobre a vontade de Deus para a nossa vida, e aí a pessoa olha para você e diz assim: mas você não estava fazendo o mesmo que a gente fez? Você não fez exatamente aquilo? Por que esse discurso agora? O que foi que mudou daquele dia para hoje? Quem nunca passou por um tipo de situação dessa? E Paulo está dizendo: essas pessoas estão na realidade fazendo aquilo para onde o seu coração está inclinado, elas não conhecem a Deus. Então Paulo diz: tenha cuidado, fique firme, porque essas ciladas são armadas para a gente constantemente, inúmeras e inúmeras vezes.
voluntária ou involuntariamente, quantas vezes nós somos colocados em situações que são extremamente complicadas, que são extremamente difíceis, e que você tem duas opções: ou você desagrada as pessoas, ou você desagrada a Deus. Quantas vezes isso está assim diante de nós, quando um cliente nosso, por exemplo, no trabalho, na empresa, ou seja lá onde for, pede que a gente faça algo que vai facilitar o negócio, mas que a gente sabe que não vai glorificar a Deus. Quando o pai ou a mãe vacila, olha para o filho e diz aí, o telefone tocando, e diz: diga ali que eu não estou. E você tem duas opções: ou você vai desagradar seu pai, ou você vai desagradar ao Senhor. Como se comportar diante dessas armadilhas que nos são armadas no decorrer da vida? Paulo diz: esteja atento, se revista da armadura de Deus, para que você nesse momento possa fazer a opção correta, para na hora que você for colocado diante desses dilemas, dessas questões, você saiba o que fazer. Você não fique na hora: tá, e agora? O que é que eu faço? O telefone está tocando, minha mãe está aqui dizendo que eu tenho que atender e dizer que ela não está. O que é que eu faço nessa hora? Então nós precisamos estar revestidos dessa armadura. E aí Paulo começa a descrever essa armadura com base naquilo que era o mundo de sua época. Paulo era prisioneiro e ele estava também acostumado a ver soldados do Império Romano transitando facilmente em Jerusalém. Então ele via as pessoas usarem essa roupa, essa armadura. Ele olha para aquela armadura e ele pensa: olha, aquele homem ali está pronto para a luta, ele está pronto para enfrentar o inimigo, ele está pronto para cumprir uma missão. E a intenção de Paulo é: será que eu estou pronto também para cumprir a missão que o Senhor destinou para mim? Quais são os recursos, quais são as armas que Deus deixou à minha disposição para que eu vença essa luta? Nessas relações sociais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, quais são as armas que o Senhor colocou à minha disposição? E aí ele começa no versículo 12 a descrever também isso: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele começa a descrever: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Irmãos, isso é uma metáfora. E como todos nós sabemos, as metáforas não cobrem toda e qualquer área. Elas não se encaixam perfeitamente na realidade. A metáfora é apenas algo simbólico que nós usamos para ensinar uma verdade. Então, o que mais interessa para a gente aqui não é se é o cinto que é da verdade, ou se é a couraça que é da verdade, se é o escudo que é da fé, ou se é o escudo que é da justiça. Isso é uma metáfora. O que é que realmente faz parte desta armadura e o que é relevante no texto? A verdade. É o que está no versículo 14. Ele diz: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Aquilo que eu e você mais desejamos é que as coisas aconteçam de forma justa, de forma correta. Só que eu e você sabemos que nem sempre nós mesmos somos tão justos quanto gostaríamos de ser, quanto deveríamos ser, quanto sabemos que é a vontade de Deus que nós sejamos. Nós sabemos disso. Então Paulo diz: olha, um modo de você estar preparado para enfrentar as astutas ciladas que a vida te prepara é você se esforçar por ser justo, se esforçar por tratar os outros com a mesma justiça com que você quer ser tratado, nem mais nem menos.
sem fazer concessões, acima de qualquer coisa, sabendo que essa justiça é uma justiça que reflete o próprio Deus. Quando eu e você, irmãos, tratamos as pessoas com justiça, as pessoas percebem que nós somos reflexos daquilo que é bom. Mesmo pessoas que não conheçam a Deus, até aquelas pessoas que sabem, que têm a impressão de que Deus não existe, até aqueles que não acreditam na existência de Deus, quando veem uma pessoa agir com justiça, agir com lealdade, quando vê uma pessoa, por exemplo, que ela lhe deu o troco e sem querer lhe deu a mais, você deu a ela R$10 e ela pensou que recebeu 100, e você devolve a ela o dinheiro que não era seu, mesmo que aquela pessoa não conheça Deus, mesmo que ela ache que Deus nem existe, ela sabe que você fez o bem, não é isso? Ela sabe, ela olha para você com aquele olhar assim de agradecimento, de saber, poxa, eu ia perder dinheiro agora porque eu cometi um erro, mas tem uma pessoa do bem na minha frente, tem uma pessoa que faz as coisas da forma que deveria ser feita. Então é isso que Paulo está dizendo: haja com justiça nessas relações sociais, haja com justiça em qualquer momento e com qualquer pessoa que você lide, com a mesma justiça e misericórdia que você quer que Deus trate você. Ele fala no versículo 14 ainda sobre a verdade, e ele diz: olha, se vista com a verdade. A verdade, irmãos, nas páginas da Escritura, não é apenas um conceito. Na Bíblia, a verdade é a própria pessoa do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que que Ele mesmo é a verdade? Porque tudo o que Ele diz é verdadeiro. Porque tudo o que Ele diz é como deveria ser. Tudo o que Ele diz é o que é certo. Diferente de mim e de você, nós emitimos opiniões que algumas vezes são boas, outras vezes não são, que às vezes acertam em uma determinada proporção e erram em outra. Isso não acontece com o Senhor Jesus. Ele é a verdade. Então eu e você, tendo comunhão com Deus e vivendo com o Senhor, nós também vamos refletir essa verdade. Mas eu preciso dizer uma coisa, irmãos. Nós somos pecadores e não dá para a gente estar o tempo todo pensando: eu tenho que dizer a verdade agora. Não, peraí, eu tenho que dizer a verdade. Não é aquela coisa que nós resolvemos em cada momento, sabe? Que nós resolvemos passo a passo. Eu vou dizer a verdade agora, agora não. Eu vou dizer a verdade nessa situação, nessa eu não vou. A ideia dele aqui é que você tendo uma relação com o Senhor Jesus, você tendo uma vida com Deus, você se aproximando do Salvador, a verdade vai ser algo natural na sua vida. É algo simplesmente natural, é o que acontece porque você vive com Cristo. Da mesma forma que você acaba expressando um modo de falar de uma pessoa com a qual você convive, não é muito comum? Você convive muito com alguém, você acaba vendo as pessoas falarem parecidos. É muito difícil para mim conversar com Tiago ou com Fernando e não perceber o quanto eles são parecidos para falar. O trejeito, o modo, as paradas, as pontuações. Eles conviveram juntos muito tempo, eles não planejam isso, né? Eles não dizem assim: não, como é que Fernando faria? Como é que Tiago faria? Isso não é decidido em cada momento, eles são assim. Eles conviveram juntos muito tempo e hoje eles são assim. É essa a ideia de Paulo. Conviva muito tempo com o Senhor Jesus e você vai ser a expressão dessa verdade que é Ele. Ele é essa verdade, e no seu convívio com Ele, você vai expressar essa verdade. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho, irmãos, é aquilo que traz a paz entre mim, entre você e Deus. A ideia de paz aqui não é prioritariamente paz entre os homens, mas é paz entre o homem e Deus. É no momento que eu e você temos paz com Deus, que nós conseguimos ter paz com o próximo. Ninguém consegue, irmãos,
viver em paz com o outro se ele não está em paz com o próprio Deus? Se o próprio coração dele não está calmo e tranquilo diante de Deus, ele vai viver em guerra, ele vai viver em luta. Ontem eu assisti a um sermão que eu até mandei para o WhatsApp dos irmãos, do pastor Davi Charles Gomes. O nome do sermão é Na Roda que se Vê. E no começo do sermão, ele cita uma poesia. E ele diz assim: eu já vi a angústia da alma que briga com Deus e com o mundo, enquanto imita a doçura. E quando ele falou aquilo, eu pensei, rapaz, é o reflexo de quantos de nós, pessoas com um coração em revolta, que brigam consigo mesmo, que brigam com Deus, que brigam com o mundo, enquanto imita a doçura, enquanto tenta de todas as formas ser melhor, enquanto tenta de todas as formas trancar aquele bicho que está lá dentro do peito, e aí ele imita a doçura enquanto briga com Deus e com o mundo. Por que é que ele imita? Por que é que ele não é doce? Porque não há paz entre ele e Deus. Ele está brigando com Deus, ele não consegue viver em paz com o Senhor. Então a doçura, a calmaria, é só imitação. É isso que muitas vezes acontece quando nós não temos uma relação com Deus. Somente tendo relação com Deus, nós vamos conseguir pregar paz entre as pessoas, e paz de verdade, sabe? Porque do contrário, nunca vai haver paz verdadeiramente, nunca, enquanto eu e você não nos relacionarmos com Deus. Os nossos problemas de desentendimento, de falta de paz na nossa casa, não é prioritariamente por causa do outro, mas é por causa da nossa falta de paz com Deus. No versículo 16 ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Irmãos, nós enfrentamos muitas e muitas lutas neste mundo, diversas, de todos os aspectos, de todos os jeitos. Lutas interiores, exteriores, psicológicas, físicas, sociais, de inúmeras formas. E isso tudo afeta muito a nossa vida. E Paulo compara essas lutas e dificuldades que nós temos como um ataque à nossa fé. E quando ele fala de fé aqui, ele não está falando de algo místico. Ele não está falando daquele sentimento assim de que eu creio em Deus. Não, eu creio mesmo em Deus. A ideia de fé dele é daquilo que você crê, é da sua descrição da sua fé, da sua confissão de fé. Quando você é desafiado a responder com a fé que você tem ou não. Paulo diz: use a sua fé, use a sua crença, use aquilo que você tem aprendido para levantar um escudo que guarde a você e sua família. Por exemplo, quando você chega, você vai pegar seu filho na escola e você recebe uma cartinha da escola informando do carnaval que vai ter daqui a 2 semanas e que a fantasia vai custar R$80 e que é muito importante que seu filho participe desse momento social da escola. Paulo compara isso a dardos inflamados do inimigo que querem atingir a sua fé. O que é que você precisa fazer nessa hora? Ou você conhece a Deus, ou você conhece a vontade de Deus na Escritura, ou para você isso não significa nada. Sabe o que é nada? Você diz: tá certo, sabe? Quando você, por exemplo, está passando por um momento que você não tem uma casa, você acabou de casar, você não tem uma casa, e alguém te oferece um modo mais fácil de conseguir uma casa. Não, vai ter um conjunto em tal lugar, e o deputado fulano de tal pode botar seu nome lá na frente da lista, e dá para você ganhar a casa, e você vai poder receber a casa. Ou você levanta o escudo da fé, daquilo que você crê, ou você vai olhar para isso e vai dizer: é a porta que Deus abriu.
Diga se não é. Você está precisando de uma casa, acabou de casar, está precisando de uma casa, aparece uma criatura que vive de maracutaia e diz que vai te dar uma casa, de uma forma que você sabe que não é legítima. Me diga se isso não é um dardo inflamado do inimigo para acabar com a sua fé. É isso que ele está dizendo. É a hora de você lembrar daquilo que você crê, sabe? É a hora de lembrar daquilo que eu e você aprendemos, de que não é apenas aqui para a igreja, é para a nossa vida o tempo todo, quando nós estamos aí fora, quando essas coisas acontecem. É que as pessoas pegaram esse texto e acabaram saindo por aí brigando, trocando tapa com o demônio. Enquanto isso, recebe a casa do deputado, manda o filho para o carnaval da escola. Não, isso não tem problema, desde que ele saia caçando o demônio em cada esquina. Irmão, sair por aí fazendo doidice em cada esquina é muito fácil. Isso é fácil, sabe? Fazer seja lá o que for, sair orando em cada canto da cidade, expulsando o demônio territorial. Isso é fácil. Isso jamais seria um dardo inflamado do inimigo. Um dardo inflamado do inimigo é quando alguém te propõe que você vai ter uma vaga melhor no trabalho, você vai ganhar bem mais, por sinal, mas você não vai ter mais tempo nenhum para a sua família. Isso é um dardo inflamado do inimigo. Isso é algo que você precisa lidar com muito cuidado. Esse é o momento de você lembrar daquilo que você tem aprendido, da sua fé, e entender que nem só de pão viverá o homem, e entender que o que sua esposa precisa não é de uma bolsa Armani, é da sua companhia. Esse é o momento. Isso é guerra de verdade, isso é luta de verdade. Não esse estraque de massa que esse povo da batalha espiritual anda falando, sabe? São essas coisas que nos desafiam. E Paulo continua dizendo: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O momento em que nós mais vemos isso é quando nós precisamos proteger a nossa mente. Precisamos proteger, irmãos, a nossa mente como cristãos, como pessoas que vivem e que servem ao Senhor. Muita gente diz assim: o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo, e é verdade. E aí completam: apesar disso, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, e também é verdade. Por quê? Porque as pessoas se declaram cristãs, mas não vivem como tal. Não vivem como alguém que conhece a Deus. Por isso o número de pessoas que se declara cristã no nosso país é tão grande. E por isso o nosso país ainda é o que é tão injusto socialmente e de tantas e tantas outras formas. O que é que eu e você precisamos fazer? Proteger a nossa mente para vivermos como vive o povo de Deus. Saber ser crente, viver para Cristo, é muito mais do que ter o nome no hall de membros da igreja. É muito mais, isso não é nada, irmãos. Isso na realidade não é nada, senão uma arrumação social, eclesiológica. Não é mais do que isso. Aonde eu e você precisamos ter o nome escrito de verdade é no livro da vida do Cordeiro. Lá em Apocalipse 20, conta um momento onde todos nós estaremos diante de Deus, toda a humanidade estará diante do Senhor, e diz o texto que o Senhor vai abrir livros, e mais livros, e outros livros, onde estão as nossas obras, e por fim será aberto o livro da vida. E diz o texto: o nome daquele que não foi achado escrito naquele livro foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o que eu e você precisamos é ter o nome escrito no livro da vida. E isso não se faz apenas se tornando membro de uma igreja, mas numa prática de vida diária que glorifica a Deus, onde nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para guiar a nossa vida, para orientar as nossas lutas, sabe, para orientar as nossas batalhas, as nossas discussões, aquilo que nós precisamos fazer de verdade. Quando nós abrimos um texto da Escritura, olhamos para ele e com sinceridade perguntamos: o que é que esse texto tem a ver com a minha vida? O que é que esse texto aqui tem a ver com a minha vida? E nos esforçamos por pedir graça a Deus para vivermos dessa forma.
Um dos momentos onde nós vemos a espada do Espírito ou a palavra de Deus ser usada é quando Cristo, lá em Mateus 4, é levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado no deserto. E diz o texto que depois de 40 dias ele teve fome e Satanás chega para ele e diz assim: transforme essas pedras em pães. E ele olha para Satanás e responde com a própria Bíblia: nem só de pão vai viver o homem, nem só de pão. E aí o diabo olha para ele e diz assim, leva ele num alto monte, num lugar muito alto, e diz assim: olha, pule daqui. A Bíblia, a própria palavra nos diz que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para guardar você, para que você não tropece com o seu pé em pedras. E aí o próprio Senhor Jesus, que tinha inspirado o Salmo 91 citado por Satanás, ele mesmo responde: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é, irmãos, luta de verdade. Quando nós somos tentados pelas pessoas que distorcem a palavra de Deus. Quando nós chegamos em um lugar e alguém diz assim: olha, se você der seu dízimo aqui, você vai ser mais abençoado. Se você fizer isso ou aquilo, você vai receber muito mais. Se você vier para essa campanha de oração, para aquela campanha, se você doar para tal coisa. Recentemente eu estava ouvindo rádio à noite e um moço no rádio dizia assim: se você se tornar um pregador do telhado e fizer uma contribuição de R$1.000, nós vamos mandar para você uma Bíblia. Nós vamos mandar para você um livro autografado por fulano. E nós vamos colocar você no caderno de oração da nossa igreja. Isso é distorcer a Bíblia. É contra isso que eu e você precisamos estar preparados. É para isso que eu e você precisamos nos vestir com toda essa armadura. E Paulo continua dizendo como fazer isso. Ele diz: faça isso com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, vejam que interessante, como ele continua a metáfora do cristão em um campo de batalha, em uma guerra. Não sei quantos de vocês já repararam, em filmes de guerra, ou em filmes policiais, quando um grupo de policiais invade um determinado local, e que uns ficam dando coberturas aos outros, um vai aqui na frente, e o outro vem atrás, olhando para o que vem atrás, todo mundo se protegendo, um ao outro. Por isso, os parceiros nesses filmes, e eles dizem isso o tempo todo, né? Precisam confiar completamente no outro. Porque aquele que está indo nessa direção, ele não pode estar preocupado com o que vai acontecer na retaguarda dele. Ele não pode, ele precisa se concentrar aqui. Ele precisa saber que tem uma outra pessoa que está protegendo as costas dele e que ele está protegendo as costas do outro. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo nesse versículo 18. Eu e você precisamos estar orando por nossa própria vida. Precisamos estar orando o tempo todo, constantemente, não só por nós, irmãos, mas pelos nossos irmãos. Precisamos estar orando uns pelos outros constantemente, sabe? É isso que nos une, é isso que nos faz igreja, que nos faz família. Lembra, a gente não se chama de irmão? Não é assim que a gente se trata aqui? Quando alguma pessoa da nossa família está vivendo uma situação difícil, está doente, a gente esquece de orar por essa pessoa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando a gente sabe que tem alguém da nossa família, alguém próximo a nós, doente, a primeira coisa que a gente faz é orar o tempo todo por essa pessoa. E é isso que Paulo está dizendo. Lembre de fazer isso uns pelos outros constantemente, se unindo, se protegendo, guardando a vida do outro. Mesmo quando o outro vacilar, esteja lá para levantar a mão dele, para levantá-lo, para estender a mão, não para cair junto com ele. Pelo contrário, ore pela vida dele, o apoie em oração, tenha uma vida de comunhão com Deus. E o interessante, irmãos, é que enquanto nós oramos pelos outros, o nosso próprio coração é tratado, né? O nosso próprio coração.
diversos irmãos fazem um caderninho de oração, e eu acho muito legal porque isso ajuda a gente a não esquecer, né? E aí a gente bota naquele caderninho: orar por todas as congregações do presbitério, orar pelos pastores que estão em tal lugar, pelos irmãos que estão desempregados, por aqueles que estão enfrentando problemas familiares, que estão doentes. E à medida que você vai conversando com os irmãos, dá para você ir anotando isso, e aí pegar esse caderno e já começar amanhã apresentando essas pessoas a Deus. Acordar e: Senhor, lembra do teu servo fulano de tal, eu estou indo para o trabalho agora, mas ele não tem um trabalho não, ele está desempregado. Tenha misericórdia, providencie um emprego para ele precisa sustentar sua família, ele precisa pagar suas contas. Quando nós fazemos isso, nós vamos nos tornando cada vez mais membros uns dos outros. É isso que Paulo está pedindo que os irmãos façam. E ele diz no versículo 19: faça isso por mim também, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para falar do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. É interessante, irmãos, que Paulo estava preso. Ele diz no versículo 20 que ele estava realmente em cadeias. Mas vejam que interessante, ele não se percebe preso. Ele se entende embaixador de Cristo. É assim que ele se vê. Ele diz: irmãos, eu fui enviado para este local pelo próprio Senhor Jesus. Essas cadeias que estão presas nos meus pés não foram os homens que colocaram, foi o próprio Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo nesta cadeia onde eu estou. Paulo sabia, irmãos, que ele estava preso injustamente. Ele não estava preso porque ele era um ladrão, um salteador, ou porque ele tinha se metido em negócios alheios, nada disso. Ele estava preso por causa da pregação do Evangelho, e no local onde ele estava preso, por causa disso, ele se sente um embaixador de Cristo. E ele diz: vocês que não estão aqui, orem por mim, para que eu cumpra a minha missão. Eu não estou aqui para cumprir uma pena, porque eu não fiz nada que mereça uma pena. Eu estou aqui para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Então eu quero pedir a vocês que orem por mim, para que eu faça isso, e para que faça isso com intrepidez, para que eu faça isso com ousadia, para que eu faça isso com disposição. É essa oração que Paulo pede por ele mesmo. A partir do versículo 21, ele termina a carta dizendo aos irmãos que está mandando Tíquico, o portador da carta, né, para levar aquela carta para aquela região. Na realidade, a carta que é endereçada aos Efésios, ela é uma carta circular que passa por diversas igrejas, e os irmãos daquelas igrejas sabiam que Paulo estava preso, e Paulo diz: eu estou no versículo 22, né, Tíquico vai falar para vocês tudo que é necessário saber, e ele mesmo vai consolar o coração de vocês com as informações que ele vai levar. Pode ser que vocês fiquem tristes pensando que eu estou mal aqui na cadeia, que eu estou deprimido, que eu estou pensando em tirar a minha vida. Talvez alguns de vocês estejam pensando: o que é que nós vamos fazer para tirar Paulo de lá? Mas Paulo escreve para aqueles irmãos e diz: eu não estou preso, eu sou um embaixador. Fiquem em paz, orem por mim, permaneçam fiéis. E ele termina os versículos 23 e 24 dizendo: a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus. E que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus. Eu acho muito interessante quando ele diz que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor. Por que ele fala sobre amar sinceramente? A ideia de ser sincero, irmãos, é de não usar máscaras, né? É de não ter cera sobre o nosso rosto que faça a gente parecer outra pessoa. E o que Paulo está dizendo é que vocês amem ao Senhor dessa forma, não apenas de palavras, sabe? Que vocês amem ao Senhor não apenas cumprindo uma obrigação religiosa, mas que vocês amem sinceramente a Cristo no seu coração, e que vivam dessa forma que ele expressou no decorrer de toda esta carta.
que vocês possam perceber e se vestir com a verdade, com a paz, com a justiça, com a palavra de Deus, com a fé, porque é esse tipo de vida que vai dar corpo, dar forma à nossa confissão de fé. É esse tipo de vida, irmãos, que vai mostrar que nós amamos sinceramente ao Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos que dizem servir a Cristo, que dizem amar ao Senhor, mas quando nós conversamos com elas, nós não conseguimos perceber isso. Quando nós olhamos para as escolhas que elas fazem no dia a dia, nós não conseguimos ver o amor a Deus sendo expresso nessas escolhas. A palavra final de Paulo nessa carta então é: ame sinceramente, sabe? Ame de verdade, se esforce por isso. Aí você pode dizer assim: mas pastor, muitas vezes o meu coração se inclina para outras coisas. Muitas vezes eu não tenho vontade de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Muitas vezes eu não tenho vontade de obedecer a Deus. Irmão, não é só o seu coração que é assim não, o meu também é. O meu também é dessa forma. Inúmeras e inúmeras vezes nós acabamos achando que talvez fosse melhor seguir uma outra direção, ir em outro sentido, que nós sabemos que não é a vontade do Senhor. Mas mesmo nesse momento, quando o nosso coração for tentado a esse tipo de coisa, volte-se para Cristo, volte-se para a palavra de Deus, sabe? Volte-se para a comunhão com os irmãos, volte-se para viver a vida que você sabe que o Senhor quer que você viva. Lute contra você mesmo. Isso é amar sinceramente. Sabe, amar sinceramente ao Senhor é isso, é lutar dia após dia consigo mesmo para glorificar ao Senhor em tudo aquilo que a gente puder. E mesmo quando a gente vacilar, e nós vamos vacilar, nos voltarmos para Ele. Nós não somos infalíveis, qualquer um de nós sabe disso, não somos, irmãos. Mas uma coisa é certa: nós não ficaremos derrotados no campo da batalha da fé. Não vamos. Temos irmãos que podem nos ajudar, temos irmãos que podem nos amparar e que devem fazer isso, sabe? Quando nós percebemos alguém fraquejando, quando nós percebemos alguém ausente, nós precisamos procurar essas pessoas, precisamos saber delas, precisamos saber o que acontece com a vida delas, se elas estão bem. Precisamos cuidar e nos ampararmos uns aos outros. Isso é amar sinceramente ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser essa igreja, né? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar orando uns pelos outros, sabe? Nos apoiando, nos sustentando, até o dia em que não haverá inimigos na nossa retaguarda. Até lá, vai ter um dia que isso não vai acontecer mais. Vai ter um dia que não haverá inimigo, nem fora da gente e nem dentro da gente. Não vai ter encanto nenhum. E nós vamos poder descansar, respirar em paz e saber que estamos em casa. Nós estaremos com o Senhor nesse momento. Com toda certeza, estaremos com o Senhor. Mas até lá precisamos continuar na luta, precisamos continuar na batalha. A vida do cristão que ama sinceramente ao Senhor não é fácil. Não é fácil, irmãos. É muito mais fácil fazer a vontade da nossa carne, sabe? É muito mais fácil seguir os nossos desejos. É muito mais fácil reagir às circunstâncias de uma forma que não agrade a Deus. É muito mais fácil. Amar sinceramente ao Senhor dá trabalho, mas que o Senhor nos ampare e nos conceda a sua graça. Vamos orar ao Senhor então. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela exposição da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque somos desafiados a parecermos com o Senhor. Somos desafiados pelas Escrituras a sermos santos como o Senhor é santo. Somos desafiados a expressarmos e a refletirmos a justiça do Senhor na nossa vida. Tenha misericórdia, Deus.
Tenha misericórdia de cada um de nós, nos ampara, nos sustenta, porque inúmeras vezes nós somos tão parciais no julgamento, Senhor. Quantas vezes nós não refletimos aquilo que é a sua justiça, mas julgamos com parcialidade, falamos com tanta facilidade do erro dos outros, e não percebemos que ao fazermos isso, estamos nós mesmos errando. Tenha misericórdia, Deus, de nós, tenha misericórdia, nos ampara, nos sustenta com o teu amor e com a tua graça. Nós te oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.